Bom dia a todos. Cumprimentando a senadora Ana Amélia e agradecendo em nome do Ministério do Trabalho e Emprego pelo convite, cumprimentando os presentes, inclusive aos que acompanham pelo canal Senado e também pela internet. Senadora, eu gostaria de dizer que eu vou ser muito breve, até porque a gente entende no Ministério que esse tema é muito mais relacionado ao Ministério das Relações Exteriores. E, no nosso entendimento, o projeto encontra-se prejudicado por dois motivos. O primeiro, em relação à própria inspeção do trabalho, né? Eu, como auditor, né, posso falar um pouco sobre a inspeção do trabalho. São unidades do exterior, né? Inclusive, como o doutor Sérgio Guimarães já comentou, o conceito de territorialidade não compreenderia a nossa inspeção no exterior. E, além disso, esses trabalhadores, né, em que pese o respeito pela demanda que eles apresentam, possuem um regime próprio, né, que não seria relacionado à consolidação das leis trabalhistas. Mas o tema principal que prejudica o projeto seria em relação à legislação, inclusive a 11.440, e as convenções vigentes que já consolidaram a ideia de que as relações de emprego surgidas localmente, para essas, aplica-se a norma do país em que o trabalhador se encontra. E se nós, como Ministério, né, temos esse entendimento em relação às embaixadas, consulados e organizações internacionais que estão no Brasil, é esse entendimento que nós temos também em relação às unidades do exterior. Então, que pese, mais uma vez, o respeito pela demanda e a compreensão das condições que eles colocaram em vídeo, já externaram aqui, o Ministério trabalha contra o entendimento desse projeto de lei. Obrigada, doutor Raul Caparelli. Eu concedo a palavra ao doutor Rogério Nagazime Constance, diretor do Departamento do Regime Geral da Previdência Social, MPAS. Não está funcionando. Bom, bom dia, senadora. Bom dia demais, senhores e senhoras da mesa. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, eu tinha preparado uma apresentação, mas eu vou até abrir mão da apresentação, dado o prazo de 10 minutos. São 20 slides, eu acho que é inviável usar a apresentação desse prazo. Não, mas não, sem problema. Primeiro, pela questão do prazo, e segundo, que, na verdade, alguns pontos que estão colocados na apresentação, na verdade, já foram objeto de exposições anteriores. Então, eu realmente acho que não é necessário usar mais a exposição. Em primeiro lugar, eu só queria falar um pouco se a gente for analisar o histórico da legislação em relação à questão do auxiliar local, eu acho que é até didático, porque exatamente a legislação em relação ao auxiliar local vai exatamente no sentido que já foi colocado, de que ele é regido pela legislação local, né? Se você pegar se a gente fizer um histórico desde 86, né, com a Lei 7.501, né, que ela falava será regido pela legislação brasileira que lhe for aplicável. Isso já foi alterado com a Lei 8.028, de 1990, que ela tirou esse termo brasileiro. Em vez de será regido pela legislação brasileira que lhe for aplicável, será regido pela legislação que lhe for aplicável. Né, você teve uma outra alteração com a Lei 8.745, né, que já colocava que as relações trabalhistas e previdenciárias concernentes aos auxiliares locais serão regidas pela legislação vigente no país em que estiver sediada a repartição, e, posteriormente, aí chegando até a Lei 11.440. Então, toda essa evolução foi exatamente no sentido de que são regidos pela legislação local. Então, como já foi até colocado aí em exposições anteriores, claramente existe uma contradição no sentido de que, na medida em que são regidos pela legislação local, eu querer impor elementos da legislação brasileira, certamente existe uma contradição no cerne aí do PLS 246. Esse é um primeiro ponto. Esse ponto já foi exposto aqui, já foi colocado por várias exposições anteriores. Do ponto de vista dos direitos que foram colocados
pelo PDS, na verdade, a maioria são trabalhistas. O único que é mais realmente vinculado à questão da previdência, à questão da licença gestante, que aí, obviamente, vinculado à questão do salário maternidade. E aí existe também uma outra contradição, né, porque, na verdade, os auxiliares locais não são servidores públicos, né, ou seja, existem circunstâncias em que eles podem se filiar à Previdência Social brasileira, mas como segurados do regime geral de Previdência Social, né, e, na verdade, a Lei 8.112 é um outro regime previdenciário. Essa também é uma outra contradição aí presente na proposta legislativa em tela. Isso posto, eu queria chamar a atenção, é um ponto muito importante, como já foi colocado, efetivamente não existe a desproteção, ou seja, na medida em que eles estão protegidos pela legislação local, mas mais do que isso, eu queria chamar a atenção a alguns pontos em relação à questão da proteção previdenciária de trabalhadores brasileiros no exterior. O Ministério da Previdência Social vem tomando medidas para aperfeiçoar a proteção social, a proteção previdenciária de trabalhadores brasileiros no exterior. E uma medida que eu queria chamar muita atenção é a questão da intensificação e ampliação dos acordos internacionais de previdência social. Né? Hoje a gente já tem acordos internacionais de previdência com Portugal, Espanha, Itália. Esse ano entrou em vigor o acordo com a Alemanha. Ano passado, em março de 2012, entrou o acordo do Brasil com o Japão. Ontem votamos com o Canadá. Exatamente. Existem vários em tramitação: Bélgica, Canadá, Quebec, França. Existem vários outros acordos que estão em fase de negociação ou aguardando assinatura. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas, na verdade, existe um texto, a gente iniciou um processo de negociação com os Estados Unidos. Até chegou a um texto. É claro que acordo internacional de previdência não depende exclusivamente do governo brasileiro, depende também da outra parte. Né? Mas, então, eu chamando a atenção que a gente já vem tomando medidas para aperfeiçoar a proteção previdenciária de trabalhadores brasileiros no exterior. Aí, obviamente, incluindo não só os auxiliares locais, mas os brasileiros como um todo. Né? Só, por exemplo, citar esse acordo ibero-americano, ele é um acordo que entrou em vigor em 2011, que ele engloba atualmente 9 países, mas num prazo curto de tempo a gente pode chegar a 22 países. Essa é a meta desse acordo ibero-americano. Né? Vai fazer. Outro exemplo que eu vou colocar a gente, por exemplo, esse ano iniciou negociação com Israel, estamos fazendo uma negociação com os países de língua portuguesa e também a gente iniciou esse ano uma negociação com a Suíça, só para citar um exemplo. De 2 a 6 de dezembro, a delegação suíça vai estar aqui para a gente conseguir fechar um texto com a Suíça. Então, repito, o Ministério da Previdência Social já vem trabalhando no sentido de aperfeiçoar a proteção previdenciária dos trabalhadores brasileiros no exterior por meio dos acordos internacionais. Né? Na apresentação que eu trouxe, tem várias informações aí em relação a esses acordos internacionais, mas no próprio site do Ministério da Previdência Social existem informações em relação a esses acordos, inclusive o texto dos acordos. Agora, um ponto que eu queria chamar a atenção em relação à legislação, já foi colocado, que é regido pela legislação local, mas se houver alguma vedação legal para filiação na Previdência local, ele pode se filiar ao regime geral da Previdência Social aqui no Brasil. Então, isso garante uma proteção. Né? Inclusive, o artigo 9 do Decreto 3.048 de 1999, que é o regulamento da Previdência Social, diz que são segurados obrigatórios da Previdência Social como empregado o brasileiro civil que presta serviço à União no exterior em repartições governamentais brasileiras, lá domiciliado e contratado, inclusive auxiliar local, desde que, em razão de proibição legal, não possa se filiar ao sistema previdenciário local. É claro que
Esse artigo do decreto, obviamente, está vinculado à própria previsão na Lei 11.440. Mas outro ponto que eu queria chamar a atenção, talvez muitas pessoas não saibam, também nesse decreto, no artigo 11 desse decreto 3.048, está garantido que a possibilidade, né, em países que o Brasil não mantém acordo internacional de previdência social, que ele possa se filiar ao regime geral de previdência social aqui no Brasil como segurado facultativo. Né? É o artigo 11 que traz as possibilidades de filiação como segurado facultativo. O inciso 10 diz que uma das possibilidades como segurado facultativo é o brasileiro residente ou domiciliado no exterior, salvo se filiado a regime previdenciário de país com o qual o Brasil mantém acordo internacional. Então, repito, a gente tem os acordos internacionais. Se for um país que a gente não tem acordo internacional, ele tem a possibilidade de se filiar como segurado facultativo. Então, claramente, pelo a nossa atual legislação, claramente existe essa proteção previdenciária. Doutor Rogério, só para não perder a questão da Previdência, nesse caso, a contribuição é feita pelo empregador ou é autônomo, é uma contribuição autônoma, espontânea do trabalhador lá que faz diretamente como um empregado autônomo? Qual é o tipo, qual é a natureza? Porque se ele tem um regime jurídico diferenciado, no caso da contribuição previdenciária, como é que funciona? Bom, olha... Bom, no país onde, claro, como o senhor explicou bem, não tem acordo bilateral. São duas situações. Obviamente, se for aquela situação dele que ele não pode se filiar à Previdência local por alguma vedação, ele é segurado empregado. Ou seja, se ele sendo segurado empregado, existe uma contribuição patronal e existe uma contribuição do segurado. Agora, se for o outro caso em que a gente não tem um acordo e ele se filia como segurado facultativo, o segurado facultativo, a contribuição é só do segurado. Não existe contribuição patronal, porque para não criar exatamente facultativo. E os limites são os mesmos dentro do regime geral da Previdência Social? São os mesmos. Tá, aí, como segurado facultativo, existem duas possibilidades. Ele pode contribuir com 20% do seu rendimento, que pode ser considerado talvez uma alíquota alta, mas existe uma opção dentro do segurado facultativo, tem a seu dispor o que a gente chama de plano simplificado. Esse plano simplificado é uma opção em que ele contribui com 11% do salário mínimo, e aí, claramente, ele vai ter direito à aposentadoria por idade, mas o valor do salário